Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Fixa. Aqui eu vou te mostrar que renda fixa não é só poupança. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre Tesouro Direto. Tesouro Direto nasceu em 2002 através de um programa feito entre o Tesouro Nacional e a nossa Bolsa de Valores B3. Ele foi criado no intuito de democratizar o acesso a títulos públicos para pessoas físicas, porque antes de 2002, para a pessoa física ter acesso a um título público, ela tinha que envolver um intermediário, que no caso poderia ser um fundo de investimento ou um fundo de pensão. E só com o Tesouro Direto é que qualquer pessoa passou a ter acesso de forma rápida, segura e direta a títulos públicos, podendo comprar inclusive de forma fracionada, num valor bem mais acessível, ao invés de você comprar um título inteiro. Atualmente, o Tesouro Direto já possui mais de 4 milhões de pessoas cadastradas e mais de 60 bilhões de valores investidos. E uma coisa que é muito importante eu ressaltar já desde o começo, para você poder saber a diferença, é que o Tesouro Direto ele não é o investimento em si, tá? Você não pega o seu dinheiro e investe no título chamado Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele vai ser uma ferramenta, um programa que vai conectar, né, os títulos públicos até você, investidor pessoa física, de uma forma bem simples e online. Inclusive, uma outra coisa que é importante você ficar sabendo é do horário de funcionamento. Você pode comprar um título público a qualquer dia e a qualquer hora, tá? Ele funciona 24 horas, 7 dias na semana. Porém, o valor que vai ser negociado, ele muda de acordo com essas regras que eu vou te passar agora. Então, se você comprar um título público entre 9h30 da manhã e 6 horas da tarde, o valor que você vai negociar é exatamente o mesmo que está sendo negociado no momento pelo mercado secundário. Agora, se você negociar um título público no final de semana, ou antes das 9h30 da manhã, ou depois das 6 da tarde, o valor que vai ser negociado vai ser o valor que vai aparecer no próximo dia útil assim que abrir o mercado. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se você comprar ou vender um título público no domingo, lá no próximo dia útil, na segunda-feira, assim que o mercado abrir, o seu título vai ser negociado naquele valor de abertura, tá? E como que você pode investir na prática, né, em títulos públicos? Você vai precisar ter um CPF e uma conta bancária, pode ser tanto corrente quanto poupança. Você tendo esses dois pré-requisitos, basta você entrar na parte de investimentos, ali em títulos públicos, né, ou Tesouro Direto, não sei como é que vai estar escrito exatamente ali no seu aplicativo, mas se você não tem acesso a títulos públicos no banco que você tenha conta, você pode criar um cadastro numa corretora e aí você entrando ali no aplicativo dela, você vai com certeza conseguir encontrar ali títulos públicos. Provavelmente vai pedir para você, né, preencher alguns pré-requisitos, algumas perguntas. E aí, na sequência, para você poder, né, ter um dinheiro para comprar esses títulos, você vai ter que fazer uma transferência da sua conta corrente, ali do seu banco, para essa corretora. E aí você vai poder fazer a compra, tá bom? Assim que você fizer o cadastro na parte de títulos públicos ali no seu banco ou na sua corretora, você vai perceber que ao entrar lá no Tesouro Direto, vai ter uma conta vinculada, tá? Vai ter lá que você tem uma conta vinculada a XP, né, ou a Clear, ou a Rico. Vai mostrar qual que é a corretora, né, que você vai negociar os títulos públicos. E caso você prefira negociar os títulos públicos através do próprio site do Tesouro Direto, é possível também, tá? Porque muitas pessoas acabam gostando, né, do aplicativo e do site do Tesouro Direto e aí optam por investir, né, em corretora, em banco, quando vai investir em fundos imobiliários, ações, cripto. Então, o site do Tesouro Direto também te permite comprar e vender títulos públicos
A única coisa é que você vai precisar ter saldo naquela sua corretora ou na instituição financeira para poder movimentar, né, para o Tesouro Direto se conectar com a sua instituição financeira e fazer a movimentação necessária. Tá? Você não consegue colocar um saldo no Tesouro Direto especificamente. A gente sempre vai precisar ter, né, essa instituição financeira intermediando o valor ali, tá? E agora eu vou compartilhar o site do Tesouro Direto para vocês verem quais são as instituições financeiras que estão habilitadas a operar ali dentro do Tesouro Direto. E aí a gente vai poder comparar, inclusive, as taxas de administração, o tempo que ele leva para disponibilizar o valor na sua conta, né, depois que o Tesouro Direto faz a liberação do dinheiro. Então vamos lá. Então aqui eu estou no site do Tesouro Direto e eu entrei nessa parte aqui, ó, encontre uma instituição financeira. Quando você desce, você pode digitar direto o seu banco ou corretora para ver se está habilitado, ou você pode ir para baixo e ver quais são algumas das opções. Inclusive, ó, rodando só um pouquinho para baixo, você já vê que tem algumas opções que cobram 0 taxa de administração, outras acabam cobrando uma taxa. Então tem a Amaril, que cobra 0,3% ao ano. A maioria está zerado, tá, pessoal? Então deem preferência por instituições financeiras que te deixaram zerada essa opção de negociação de títulos públicos. E a gente tem também essa parte aqui, que é o prazo de repasse dos recursos. Tá? Então também, né, só para vocês saberem, o Tesouro Direto ele tem uma liquidez em D0. Ou seja, se você vender um título público até às 13 horas da tarde, no mesmo dia cai na sua conta o valor. Tá? Agora, se você, né, tiver o cadastro em uma instituição financeira que tem um prazo de um dia útil, o que vai acontecer? Você pode até pedir o seu dinheiro, né, para o Tesouro Direto antes das 1 da tarde, porém o próprio banco vai segurar o seu valor por mais um dia útil, como é o caso desse aqui. Mas assim como eu comentei sobre a taxa que a maioria está zerada, o prazo da maior parte das instituições também estão zerados. Então fiquem de olho e deem preferência, né, por essas instituições que estão estimulando esse mercado e facilitando a nossa vida, né, de investidor pessoa física. Uma outra informação que tem também é essa aqui, ó, aplicação programada. Por quê? Você consegue agendar uma aplicação todos os meses no Tesouro Direto, mas não são todos que têm essa permissão, né? Então, ó, esse Banco ABC, por exemplo, não tem, tá? Mas a maioria tem essa opção e aqui você pode digitar. Eu vou colocar algumas opções que a gente conhece, então, ó, XP. Ó, tem aqui a Clear, você vê que ela está habilitada, não cobra taxa. A Rico também, a XP. Tá, vamos tentar ver um banco grande, Itaú. Ó, Itaú também, ó, tá zerado, tá? Então você pode entrar aqui e ver se o seu banco consta como habilitado. E eu acessei agora uma outra aba que é de tarifas. Então, além daquela taxa de administração que a sua instituição financeira pode te cobrar, que a maioria está zerada, a gente tem uma tarifa também que é a taxa de custódia, que é própria da B3. E qual que é o valor dessa taxa? Então, aqui embaixo você consegue ver que ela é de 0,2% ao ano e ela pode ser cobrada nessas situações acima. Então, a primeira é semestralmente, janeiro e julho. A próxima é nos eventos de custódia, ou seja, no resgate do principal, no pagamento de juros, até porque depois a gente vai ver, existem opções de títulos que pagam os juros semestralmente, tá? Na venda antecipada ou no encerramento da posição. Tá? Então essas são as situações que a taxa de custódia pode ser cobrada aí de você. E ela, diferentemente do imposto de renda, ela é sobre o valor total do que você tem investido em título público. E agora a gente vai aprender um pouco o que são os títulos públicos que você vai passar a ter acesso ali com o Tesouro Direto. E a gente tem 3 opções. Você pode encontrar um título pós-fixado, que ali a gente vai ver que se chama Tesouro Selic, tem os pré-fixados e tem os indexados à inflação,
que lá no site vai se chamar de IPCA+. E o que é exatamente você investir em título público? O que acontece com o seu dinheiro? De forma bem resumida, você está financiando o Estado para ele poder investir em educação, infraestrutura, tecnologia, saúde e também, né, a compra de títulos públicos ajuda o governo a fazer a rolagem da dívida pública. E o que seria essa rolagem da dívida pública? É quando ele emite um novo título para pagar um título que está para vencer. Tá? Então, acaba virando como se fosse uma bola de neve. Ele vai estar sempre emitindo novos títulos e pagando os investidores que vão resgatar, que vão precisar desse valor de títulos que foram emitidos anteriormente a este que foi lançado agora. Tá? Então, ele faz como se fosse uma bola de neve, né? Essa rolagem da dívida pública ele está constantemente emitindo novos títulos para pagar os títulos antigos. Então, dessa forma, o Estado consegue sempre captar novos recursos e pagar os investidores que vão pedindo o resgate dos títulos antigos. Eu vou mostrar agora para você, lá dentro do site do Tesouro Direto, quais são as opções de títulos públicos que você vai encontrar lá no site. Então, essa é a página inicial, tá, do Tesouro Direto. Você vai precisar vir aqui em Títulos, Preços e Taxas. Aqui você já vê que o mercado está aberto, o horário de funcionamento, e aqui, quando você rola para baixo, você consegue visualizar as opções de títulos públicos. A gente tem de começo os pré-fixados, e né, às vezes você olha várias opções, muitas colunas, vários números, acaba ficando confuso e cria uma barreira e acha difícil. Mas eu vou te mostrar agora que é bem intuitivo, tá? Então, ó, tesouro significa que é um título público. Pré-fixado significa que ele vai te falar a taxa anteriormente, previamente, tá? No momento que você contratar o título, ele vai ter que te falar de forma fixada, ele vai ter que fixar uma taxa anual que ele vai te pagar todos os anos até o vencimento, que no caso é essa coluna aqui, ó. Ele está te prometendo pagar 12,74% ao ano até esse vencimento aqui, ó, até dia 1/1 de 2025. E aí já volta aqui no nome e vê que bate com o 2025 depois do pré-fixado. Tá vendo que o nome agora faz total sentido? E o que é esse valor aqui, Willer? Todo título pré-fixado, lá no vencimento, ele tem que valer R$1.000. E aqui, o preço unitário é quanto ele está sendo negociado hoje. Então, se você fosse comprar um título pré-fixado 2025 inteiro, você ia ter que pagar R$735. Agora, Willer, eu não tenho todo esse valor, né? Achei um valor muito alto. Então, você compra de forma fracionada. Você pode comprar esse título com até R$36. Tá? Então, é bem acessível para todos os investidores. E aí, o que muda para os outros títulos públicos é o vencimento. Tá? Então, ó, esse aqui vence dia 25, esse aqui vence dia 1/1 de 2029. E por que o valor unitário deste aqui é diferente do de cima? É porque como lá na frente, lá no vencimento, ele vai te pagar R$1.000 por título, a distância entre hoje e 2025, ela é pequena, né, comparado ao de baixo. Então, a distância entre o preço de hoje e os R$1.000 tem que ser pequena também. Agora, se você aumenta 4 anos, igual está aqui no título de baixo, essa distância entre os R$1.000 e o título de hoje tem que ser maior também, tá? Porque esse dinheiro ele vai ficar rendendo 12% por mais tempo. E aí o investimento fracionado ele vai ser de R$31,89. E aqui embaixo tem um outro prefixado que dessa vez tem uma frase a mais, né? Tá escrito aqui, ó, com juros semestrais. O que isso quer dizer? Você vai ter que entender. Você é uma pessoa que está querendo aumentar o seu patrimônio ou você já está numa fase que você precisa de uma renda passiva. Você quer que caia um dinheiro na sua conta com uma frequência. Se você quer
aumentar o seu patrimônio e não precisa do dinheiro agora, você pode pegar os de cima. Agora, se você quer que todo semestre o dinheiro, os juros acumulados caiam na sua conta, você não quer que o rendimento venha todo no vencimento, você pega esse aqui, ó, com juros semestrais. E depois você pode se aprofundar nesse tipo de investimento aqui dentro do próprio site do Tesouro Direto, para você entender se vale a pena para você, se a questão do imposto de renda, né, vai te prejudicar de alguma forma. Então, a princípio, essa é a diferença entre os três primeiros. O pós-fixado que eu comentei com vocês anteriormente são essas duas opções, tá? Então, Tesouro, título público, Selic. Aqui, o título, a rentabilidade desse título vai variar de acordo com a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros mãe do país. E ele vai te dar um prêmio um pouquinho acima da Selic, que nesse caso está como 0,1, tá? Ele não gera uma volatilidade alta, né, igual os pré-fixados e o IPCA+, de marcação a mercado. Esse é um título público que é bem estável, bem suave. A curva de rentabilidade dele é uma linha praticamente reta para cima, tá? Então, esse, inclusive, é um dos títulos indicados para você utilizar na reserva de emergência, tá? Por ter uma boa segurança, ele tem baixa volatilidade, tem uma boa liquidez, então você solicita o resgate, cai no mesmo dia para você poder utilizar no seu imprevisto, tá? E aqui ele não tem essa relação, tá, de você resgatar lá no vencimento exatamente R$1.000, porque aqui ele não tem uma taxa pré-fixada, então não tem nenhuma relação, ele não tem as características do de cima, tá? De forma bem resumida. Ele vai ter um vencimento também, tanto que mostra no próprio nome dele, 2025, mas aqui, diferente do de cima, você não tem marcação a mercado, tá? Esse aqui, a sua rentabilidade vai acompanhar a taxa Selic e a qualquer momento que você fizer o resgate, não tem nenhuma punição, você não tem que analisar a marcação a mercado, tá? Você só resgata e aí tudo que rendeu vai cair na sua conta, tá bom? Eu já vou explicar para vocês de uma forma bem rapidinho o que é essa marcação a mercado, mas eu vou explicar antes o IPCA+, tá? Porque ele também tem uma parte da taxa pré-fixada e ele também vai ter um impacto aí da marcação a mercado. Esses dois títulos, o pré-fixado e o IPCA+, eles possuem uma volatilidade quando você olha, né, a possibilidade de resgate e venda antes do vencimento, tá? Ah, e uma outra coisa importante. Se você não resgatar o seu título aqui no pós-fixado, lá no vencimento vai cair na sua conta, tá? Com todos os juros acumulados e com o valor corrigido. E você também consegue comprar o título inteiro ou fracionado. Aqui no de baixo a gente tem a terceira e última opção de título público, que é o IPCA+. Então, ó, Tesouro, título público. IPCA é inflação. E o que é esse maisinho? É porque ele está te prometendo 5,5% ao ano acima da inflação, tá? Então, o que acontece? Nesse título, se você mantiver ele até o vencimento em 2026, ele vai te pagar todos os anos a inflação mais 5,5% todos os anos. E você pode comprar tanto ele inteiro quanto fracionado. E aqui vai mudar, né, a data de vencimento, tá? Tem até 2045. Também vai ter juros semestrais. Aqui tem 3 opções de títulos com juros semestrais. E agora a gente vai entrar na parte da marcação a mercado, tá? Eu vou mostrar para vocês que todos os títulos públicos que têm taxa pré-fixada, como esses 3 aqui de cima, e esses daqui IPCA+, que tem essa parte pré-fixada, ele vai ter uma volatilidade. E isso é muito importante de você levar em conta, tá? Tem muita gente que investe para se proteger da inflação e aí começa a precisar do dinheiro, começa a querer olhar o extrato toda hora e vê que está com menos 15% lá no saldo
e aí ele começa a se questionar, acha que fez alguma coisa errada, que esse título aqui é uma armadilha, que ele não te protege da inflação, porém, né, para te proteger da inflação, ele precisa ser mantido até o vencimento. Tá? Agora, se você, quer ver, ó, se você rolar para baixo, tem histórico de preços e taxas. Você clica aqui em investir. Vamos pegar esse pré-fixado 2029 todos os anos. Olha o que aconteceu com a taxa. Tá? A taxa desse pré-fixado, quem estava olhando lá no dia 21/2 de 2022, viu uma taxa prometida de 11,48%. Logo em seguida, ele viu uma taxa de 12,57%. O que aconteceu na prática? Essa pessoa, ela travou a rentabilidade dela até 2029 em 11,48%, e quem entrou aqui um pouco depois vai ter uma rentabilidade até o vencimento maior do que quem pegou algumas semanas antes. Tá? E aí, o que você acha que aconteceu com essa pessoa que comprou esse título aqui em fevereiro? Tá? Olha só o que vai acontecer. Tá vendo que aqui, no dia 14/3, a gente teve um pico na taxa, né, prometida lá no pré-fixado. Vamos clicar agora em preço. Olha o que aconteceu com o preço daquele título no mesmo dia 14/3. A gente teve um fundo do poço aqui, né, ó, onde o título saiu de R$ 476 para 448. Então, essa pessoa, se ela olhou nesse momento o título dela, quanto que estava rendendo, ao invés dela ver lá, né, que estava rendendo 11 e pouco, ela estava, né, com uma rentabilidade muito negativa e teve essa surpresa, né, não muito agradável aí. Então, através desse gráfico, você vai aprender que títulos com taxas pré-fixadas, eles possuem volatilidade até o vencimento, tá? A única forma de você não ter volatilidade, de não sofrer marcação a mercado, de não correr risco de ter nenhuma taxa acima do que você esperava, nem abaixo do que você esperava, é mantendo até o vencimento. Resgatou antes, você vai ter que olhar nesse gráfico e entender se você está tendo uma valorização ou uma desvalorização. Tem gente que entra em título público pré-fixado para tentar ganhar dinheiro com essa volatilidade, igual a gente faz em ações, por exemplo, tá? Mas, né, você tem que entender muito de economia, do cenário político, né, de como que está a expectativa aí de inflação, de Selic, né? Então, não é tão fácil, tá? Se você for, né, tentar ganhar dinheiro com marcação a mercado, vai ter que estudar um pouco mais, tá? E se você não quiser se aprofundar, quiser só cumprir com o combinado, basta você seguir até o vencimento. Tá? Então, uma outra coisa que é muito importante que você conseguiu observar com esse gráfico, a relação entre o preço do título e a taxa, ela é inversamente proporcional. Se você comprou um título pré-fixado e a taxa subiu, o seu título desvalorizou. Se a sua taxa caiu, o seu título valorizou. Tá? Então pode pensar sempre o oposto. E agora, para a gente começar a finalizar o vídeo, eu vou entrar nessa aba chamada Simulador. É bem legal essa parte, porque às vezes a pessoa olha todas aquelas opções e não sabe qual que é o mais indicado, né? Então aqui ele te ajuda a saber qual que é o melhor título para o seu objetivo. Então, ó, você clica em Vamos Começar. Aí ele vai te fazer algumas opções. Então, o que você quer fazer? Ah, eu quero me aposentar. E quanto tempo você pretende deixar o dinheiro investido? Vou colocar mais de 10 anos. E o que mais importa para mim? Saber exatamente quanto eu vou ganhar ou ter uma rentabilidade acima da inflação. Eu vou colocar ter uma rentabilidade acima da inflação. E aí ele vai te fazer uma outra pergunta. Você quer receber os juros, né? Você quer ser remunerado semestralmente ou uma vez só no final do período? Eu vou colocar só lá na frente. Opa, já descobriu qual que é o meu título ideal. Ó, ele já me deu duas opções,
Então, ó, eu disse lá que eu queria investir por mais de 10 anos, ele me deu 2 opções com vencimento maior que 10 anos. Disse que queria que cobrisse a inflação, a rentabilidade, ele me deu 2 IPCA a mais. Então, tudo certinho, né? E aí, ele não me deu com juros semestrais, porque eu disse que eu não tenho necessidade de ganhar uma renda passiva no momento, que eu prefiro receber tudo lá na frente. Então, ele me deu 2 opções sem aquele nomezinho juros semestrais. Tá? Então, é bem legal esse site. Tem uma outra forma de simulador, né, que é quando você já sabe qual título você quer. Então, você pode vir aqui até no próprio preços e taxas. Então, ó, ele indicou lá o IPCA+. Vamos escolher esse IPCA+, e clicar aqui no Simule. Ó, ele vai te falar quanto você quer investir hoje ou quanto você quer resgatar. Eu quero resgatar R$1 milhão. Vamos ver. Ó, lá no vencimento eu quero ter R$1 milhão. E como eu quero fazer isso? Com uma única aplicação ou eu quero investir todos os meses? Coloquei todos os meses. Aqui ele vai te perguntar se você já tem algum valor investido agora. Vamos supor que você já tem 60 mil já na sua carteira de investimento, que você não vai começar do zero. Ó, cliquei em simular. E agora ele vai te falar. Ó, então no dia 15/5/2045, para você resgatar R$1 milhão, com um valor inicial de 60 mil, você vai ter que investir todos os meses R$ 851,47. Isso é uma estimativa, tá? Não é exato, porque a inflação ela pode ficar um pouco acima do que foi considerado aqui no gráfico, tá? Porque é difícil a gente prever com exatidão, né, quanto que vai ser a inflação, mas ele te dá um cálculo aproximado. E aí aqui ele já te diz, ó, qual que é o valor bruto, quanto você vai pagar de imposto de renda, a taxa da B3 e quanto que vai dar em valor líquido. E aí você pode, inclusive, comparar aqui com outros tipos de investimento de renda fixa, alterar os parâmetros. Então, ó, ele considerou aqui, por exemplo, que você vai ter uma expectativa de IPCA médio de 4,24% ao ano. Se você discorda, né, viu algum economista falando outra coisa e você confia nele, você pode colocar uma outra expectativa. Aqui no izinho ele te fala o que ele está considerando, tá? E aqui tem a expectativa da taxa Selic, né, a rentabilidade do CDB, do LCI, um fundo DI, porque ele faz aquela comparação no gráfico, por isso que ele tem outras coisas aqui. Então, Willer, eu consigo um CDB de 100% do CDI. Então, vem aqui, coloca 100%. Eu consigo 90% de um LCI, né? E aqui no meu fundo DI, eu consigo 100% do CDI. Então, você clica aqui em aplicar os novos parâmetros. E aí ele vai passar a fazer a nova comparação com os investimentos, tá? E aqui no lado direito você consegue ver detalhes. Então aqui ele te fala bem direitinho qual que é o custo, o imposto, o valor líquido. Então é bem legal esse site, tá? Você consegue, clicando aqui ó, no Tesouro Direto, na própria página inicial, você tem algumas simulações, tem os seus objetivos, tem algumas informações sobre os títulos, tá? Ensinando a investir. Tem muitos vídeos legais. Então aqui, ó, como investir, aprenda a investir. Vamos dar uma olhadinha bem rápida no que a gente tem, ó. Tem vídeos bem curtos falando quais são os impostos, as taxas. Ó, é iniciante? Veja alguns conceitos básicos aqui no Tesouro Direto. O que é um Tesouro Direto pré-fixado, como ele funciona, ver todos os vídeos. Tem e-book, tá? Então tem muita coisa legal, tem simulador, né? Então vale a pena você explorar esse site por inteiro, você vai aprender muito aqui dentro. Então só para finalizar o vídeo, vamos resumir tudo que a gente viu hoje. Então a gente aprendeu que o Tesouro Direto, ele é uma ferramenta, né, um programa que vai democratizar o acesso aos títulos públicos para a pessoa física. Então ficou muito mais fácil você comprar e vender títulos públicos com a vinda do Tesouro Direto. Inclusive, não esqueça, coloque aí na sua cabecinha que o Tesouro Direto não é o investimento em si, tá? O investimento em si vão ser os próprios títulos públicos que a gente viu que pode ser divididos em 3 opções.
os pré-fixados, onde eles vão te falar exatamente quanto vão pagar todos os anos, os pós-fixados, que vão seguir a taxa Selic, e tem também os IPCA+, que vão seguir a inflação mais uma taxa pré-fixada. Outra coisa muito importante que a gente viu hoje é que os pré-fixados e o IPCA+, eles possuem marcação a mercado quando você negocia ele antes do vencimento. E eu te convido para acessar o site, explore o máximo possível e comente aqui embaixo no vídeo se você já investe no Tesouro Direto e qual título que você comprou. Espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e me siga também lá no Instagram, porque eu faço várias postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.